Tarde, meu irmão e minha irmã em Cristo. É muito bom estar aqui hoje novamente, compartilhando a verdade, compartilhando a vontade de Deus para a sua vida. E hoje o tema para o nosso vídeo é sobre o ecumenismo. Você já ouviu falar sobre o ecumenismo? Você tem alguma noção sobre o que é o ecumenismo? Você tem alguma ideia, talvez algum pensamento sobre o que significa o ecumenismo? Bom, hoje na palavra de Deus nós vamos ver dois tipos de ecumenismo. O ecumenismo enganoso e o ecumenismo pela palavra, o ecumenismo que Jesus mesmo aprovou e que ele falou que aconteceria. Vamos ver o ecumenismo falso, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3. Esse é o ecumenismo falso. O apóstolo Paulo falando para mim e para você: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo aqui fazendo uma referência para mim e para você. Até no início do capítulo ele diz o seguinte, sobre que ninguém vos engane sobre qual será o fim do mundo, o dia do fim do mundo. Ele diz o seguinte, que isso não vai acontecer antes que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe a tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário, ostentando-se ser Deus. Então, se alguém disser para você que o fim do mundo vai ser em 2018, não acredite. Se alguém disser para você que vai ser em 2040, não acredite. Porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele falou para mim e para você, através da palavra, que ele não sabia o dia que seria o fim do mundo. Nem os anjos do céu sabem, somente Deus Pai. Somente ele sabe o dia que vai ser. Mas Jesus, tanto em Mateus no capítulo 24, como em vários outros textos da Bíblia, ele nos dá sinais que aconteceriam na natureza e aconteceriam também no ambiente religioso, no meio religioso. E um dos sinais sobre os fins dos tempos seria esse falso ecumenismo. Seria o que esse falso ecumenismo? Seria a união da igreja, por exemplo, a igreja A tem uma doutrina em comum com a igreja B. Então eles iriam se unir em prol de pontos doutrinais. Eles não iriam se unir em prol da verdade, da palavra de Deus. Eles vão se unir somente em pontos em comum e não na verdade de Deus. Mas Jesus ele dá a referência qual seria o ecumenismo verdadeiro, o ecumenismo que ele mesmo aprova e que vai acontecer um dia, mas não vai ser através de união de templos, vai ser união de pessoas. Jesus fala em João, no capítulo 17, no versículo 11 em diante, ele dá uma menção para mim e para você sobre qual será o verdadeiro ecumenismo. Ele está fazendo uma oração sacerdotal ao Pai. E ele fala o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Então, Jesus aqui está falando, fazendo a oração: Pai, guarda-os, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele está falando aqui de um ecumenismo, Jesus. E ele diz o seguinte, ele dá o objetivo que seria esse ecumenismo. As pessoas iriam se unir em um único foco, um único objetivo. E diz o seguinte, no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então Jesus dá uma menção de qual seria o verdadeiro ecumenismo. As pessoas verdadeiros, fiéis dignos de honra, dignos de usar a coroa da salvação, a coroa da vida eterna, essas pessoas iriam se unir na verdade, na palavra, ou seja, na leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse literal, pois a Bíblia ela se interpreta sozinha, a Bíblia ela é literal, ela tem as suas simbologias, mas ela mesma se interpreta. Então os cristãos verdadeiros, genuínos, eles iriam se unir através do evangelho verdadeiro, da verdade. Jesus ele fez uma menção sobre qual seria a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Examinais as Escrituras, pois contém nela
a vida eterna. Examinais as Escrituras, pois elas testificam de mim. Então Jesus está falando, elas testificam da verdade, que sou eu. Jesus falando para mim e para você hoje. Então não se deixe enganar, meu irmão, com pessoas especuladoras que dizem que o final do mundo vai ser em 2018, que o final do mundo vai ser em 2030, 2040, 2060, entre outras datas aí fictícias. Isso é mera especulação. Jesus falou, apontou sinais em Mateus, no capítulo 24, ele falou aqui da apostasia, um dos principais sinais e tal acontecendo no nosso mundo hoje, que tem líderes religiosos se unindo por pontos de doutrinas em comum e não pela verdade de Deus. Isso já está acontecendo. Então, que você fique esperto, meu irmão, para que você não seja enganado também, pois vai acontecer um terrível engano. Muitos vão se unir em prol de pontos incomuns, esquecendo de lado a sua doutrina, o seu evangelho, a palavra de Deus, e vão se unir só em pontos em comum, dizendo paz, paz e paz. Quando isso acontecer, quando eles estiverem em paz e paz, Jesus disse que aí virá o fim. Então, meu querido amigo, que você tenha uma ótima semana, que Deus abençoe você, que você estude mais a palavra de Deus, que você se apegue à palavra de Deus e conheça qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que você compartilhe esses vídeos que eu faço para os seus irmãos, seja assembleano, seja metodista, seja católico, seja testemunho de Jeová, Deus é amor, igreja quadrangular. Compartilhe com todos que você puder esses vídeos que eu faço. Que Deus abençoe você, uma semana ótima. Já estamos entrando no segundo dia da semana e que você possa ser ricamente abençoado por Deus, que você cresça espiritualmente. Deus te abençoe, Deus te quer bem. E aliás, Jesus está só esperando de braços abertos você voltar. Igual a parábola do filho pródigo, quando o pai estava no portão esperando o filho de braços abertos. Quando avistou o filho, foi correndo para o filho, encheu-lhe de beijos, colocou um anel de ouro no dedo e colocou umas vestes novas no filho. E só falou, meu filho amado, estou feliz porque agora você voltou. Assim é Deus, Ele está só esperando você correr para os braços deles. Aceite esse chamado de Deus, aceite a vontade dEle para a sua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe ricamente e conheça mais sobre a vontade de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe muito e que você seja muito feliz através da palavra de Deus, porque elas testificam sobre a vida eterna e sobre Jesus. Deus te ama, Deus te quer bem, fique com Deus, creia em Jesus Cristo e seja abençoado. Deus te ama, meu querido, Deus te ama.